Olá! Você tentou de tudo no ano passado para emagrecer e não conseguiu? Não deu certo? Não conseguiu perder o peso que queria ou ainda, pior, acabou ganhando peso nesse ano que passou? Pois é, nesse vídeo eu vou ajudar você a entender exatamente o que aconteceu de errado no ano passado, que te impediu de conquistar esse emagrecimento tão desejado, para que hoje você consiga virar uma chave que vai permitir você emagrecer em 2023 o quanto você quiser. Eu sou a Gladys, nutricionista, e aqui eu ensino mulheres a serem menos ansiosas ao comer e emagrecerem o quanto quiser. O tema de hoje, então, é para você entender o que aconteceu em 2022 ou o que aconteceu até hoje na sua vida que possa ter impedido, que não deixou você emagrecer o quanto você queria, para que isso não atrapalhe o seu novo ano, o ano de 2023, que acabou de começar. Hoje é dia 5 de janeiro, então é aquela coisa, né, gente? Nós sempre começamos o ano empolgadas, naquela empolgação, naquele envolvimento para fazer o emagrecimento acontecer. Mas o que acontece que depois essa empolgação se perde e muitas vezes a gente não sabe nem onde que isso se perdeu, não sabe onde encontrar aquela empolgação, aquela motivação do Réveillon, do Ano Novo, da virada que a gente tava, daquela decisão, né? Esse ano vai, agora eu consigo. Depois a gente nem encontra mais. Então eu já tô entrando no conteúdo com vocês. Vou fazer um convite muito especial para você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para a gente poder criar aqui um grupo forte, trocar ideias, conversar, responder perguntas de vocês e nós aprendermos todas juntas aqui como aliviar essa ansiedade, como ser menos ansiosa e emagrecer o quanto quiser. Então, olha só, o que acontece, gente, que a gente acaba perdendo aquela motivação lá do ano novo, da virada, é que o ano novo, né, o Réveillon, é um momento que traz uma energia de renovação. É um momento que traz um sentimento de poder, de conquista, de que a gente tem aquela sensação de que a gente vai conseguir mudar tudo, né? E a gente se empolga, e a gente toma decisões, e a gente avalia o ano que passou. E nesse contexto, nessa história, se a gente tentou emagrecer e não conseguiu no ano que se passou, a gente toma aquela decisão. Agora, emagrecer vai ser a minha prioridade. Bom, o problema, mulheres, é que a gente acaba logo em seguida, logo depois dessa virada de ano, logo depois desse momento de renovação, de empolgação, de sentimento de poder, a gente esquece que logo depois disso, dias depois, 5 dias depois, como é o exemplo de hoje, nós já estamos novamente na nossa rotina. A gente já vai voltando ao normal, a gente vai voltando àquele ambiente, àquele contexto que a gente vivia antes, poucos dias atrás, inclusive. Então, o que vai acontecer? Quando o ambiente ele volta a ser o mesmo, uma coisa bem importante acontece. O estresse ou os estresses que a gente vivia antes, quando a gente não conseguia emagrecer, reaparecem, a rotina reaparece, a gente vai sendo engolidas por isso tudo, por essa rotina, pelo trabalho, pela família, pelas tarefas, pelas obrigações, por esse contexto, por esse ambiente todo. E nisso tudo, nesse contexto todo, emagrecer vai acabar deixando de ser aquela prioridade que a gente tinha dias atrás. Então hoje, dia 5, por exemplo, já pode estar acontecendo isso com algumas de vocês. A rotina ela já está voltando, as coisas já estão voltando a funcionar como funcionavam há uma semana atrás. E o que acontece? O emagrecimento já não é mais aquela prioridade toda, aquela empolgação toda a gente vai perdendo. Por quê? Por que isso acontece, gente? Porque nesse contexto, nesse ambiente, existem muitos gatilhos que nos fazem desenterrar aqueles velhos hábitos que a gente mantinha
quando o emagrecimento não estava dando certo, quando o emagrecimento não estava funcionando. Olha só, vocês já tinham se dado conta disso? Porque é nesse momentinho que os gatilhos voltam, que as pessoas que estão querendo emagrecer, correm um grande risco. Qual é o grande risco? Que se corre no momento em que a gente se dá conta que já passou uma semana do novo ano, que já se passou talvez um mês do novo ano e a gente ainda não deu aquele primeiro passo importante para dar jeito no emagrecimento que a gente está querendo, que a gente está desejando, que a gente está buscando. O grande risco nessa hora, mulheres, é cair no conto da carochinha. Carochinha, gente, diz respeito a histórias, a contos, a ilusões e até mesmo mentiras dentro do emagrecimento. O que isso significa? Que na hora que a gente está querendo emagrecer, que a gente viu que já passou uma semana e que a gente não deu o primeiro passo ou não deu passo nenhum, a gente começa a ficar tentadas a entrar naqueles desafios de 7 dias que te prometem 15 quilos em 7 dias. Nós ficamos tentadas a tomar um remedinho, a fazer um detox, a fazer um protocolo estético, uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, enfim. Por que eu digo que isso tudo é conto da carochinha, que isso tudo é ilusão, que isso tudo é história e que muitos desses desafios de 7 dias, de 15 dias, eles são inclusive perigosos para a nossa saúde? Por que eu digo que isso não traz resultado? Porque essas coisas, gente, tá? Esses contos da carochinha relacionados ao emagrecimento, eles acabam sendo fatores externos, tá? Que estão prometendo aí um resultado incrível, um resultado impressionante pra gente, só que muitas vezes vão gerar, ao invés de resultado, muito sofrimento, muita frustração, muito estresse, não só estresse físico e emocional, estresse metabólico. Nosso metabolismo não reconhece aquelas ações como algo saudável e ele vai reagir, ele vai tentar se proteger, ele vai tentar proteger a tua vida. E nesse tentar proteger, quando a gente fala em emagrecimento e a gente entra lá num desafio de 7 dias, que vai cortar tudo, proibir tudo, fazer você tomar só líquidos, fazer você tomar um monte de suplementos, o organismo vai parar a queima calórica, vai reduzir o gasto de calorias e você não vai emagrecer. Muito pelo contrário, isso tudo, além de não dar certo, quando a pessoa ela se dá conta, tá? Que ela não tá conseguindo ter resultado com esses métodos, que muitas vezes, inclusive, custam muito caro, vai acabar gerando uma ansiedade. E essa ansiedade reflete no comer. Consequentemente, onde a gente vai parar? Quando a nossa ansiedade ao comer ela tá muito elevada, a gente vai acabar comendo mais, comendo muito e ganhando peso. Então aquela alternativa lá de emagrecimento rápido não vai ser rápido coisa nenhuma, porque além de não fazer a gente emagrecer de verdade, vai gerar ainda mais estresse, ainda mais ansiedade, a gente vai comer mais, a gente vai ganhar mais peso, dificultando esse processo todo. Porque o que a gente pensa? Ah, me esforcei tanto, né? Esse fim de semana eu vou deixar assim, segunda-feira eu volto com tudo, volto focada. Isso não vai acontecer, mulheres. Se você pensa isso, você tá correndo sérios riscos de não conseguir emagrecer em 2023 mais uma vez. E ao longo dessa conversa aqui você vai entender melhor por que eu tô falando isso, tá? Então, olha só. Quando a gente tentou esse monte de coisa e não conseguiu, ou quando a gente vê que o ano está passando e a gente ainda não começou, porque vamos parar para pensar. O ano começou, é janeiro. Eu ouvi já, assim, nos últimos dias, algumas pessoas me dizendo: ah, eu estou de férias, eu vou deixar passar as férias, depois eu começo. Não faz isso, mulher, começa agora. Sabe por quê? Não deixa passar as férias? Porque às vezes
Passou as férias, vem outra coisa. E essa outra coisa vai fazer você deixar para depois. E depois vem outra coisa que pode fazer você empurrar para mais tarde. E quando você menos se der conta, já vai ser dezembro outra vez. Porque no mês a mês a gente vai tendo motivos para dar aquela empurradinha, para deixar para logo mais, sabe? Para deixar para daqui a pouco. Janeiro são as férias, fevereiro, março é carnaval, depois já é o quê? Páscoa, depois é inverno, festa junina, festa julina, dia das mães vem antes disso, aí vem o dia dos pais e tem o dia dos namorados também, e aí tem outubro, e aí tem setembro que é primavera, que tá tudo, né, esquentando, a gente se motiva de novo, mas já é setembro. E de 1º de janeiro a 31 de dezembro é um estalo, quando a gente abre os olhos, piscou, abriu os olhos, é dezembro. E aí a gente vai precisar prometer de novo. E talvez o caminho seja mais longo. Porque no ano que passou a gente, além de não conseguir emagrecer, a gente ainda foi ganhando peso. Um dos motivos é esse. Depois das férias eu começo. Não, mulher. Começa hoje, agora. Faz alguma coisa. Que seja beber mais água. Faz alguma coisa, tá? Porque senão vai ser muito difícil conseguir pegar o fio da meada de novo para dar continuidade. Uma vez que a gente deixa a bola rolar, ela vai. E aí é difícil de recuperar, tá? É difícil de recuperar. Então, nesse contexto todo, do deixando para depois, o que acaba acontecendo? Aquela motivação do Réveillon, do Ano Novo, da promessa, acaba se perdendo. Já aconteceu isso com alguém aqui? E às vezes essa motivação ela só vai voltar quando? Lá em setembro, quando a gente se deu conta que o ano passou e que tá quase chegando dezembro de novo, e que vai ter Réveillon mais uma vez, vai ter Natal mais uma vez, e que eu tô me vendo numa situação que eu não me gosto mais uma vez. Isso é doído, né, gente? Mas olha só, quem aqui quer saber, tá? Como fazer para que isso seja diferente? Porque eu sei que vocês não querem mais passar por isso, eu sei, porque eu já passei por essa luta, tá? Eu sei como é essa luta de anos muitas vezes, sabe? É uma luta que às vezes a gente começa lá com 14, 15 e a gente chega nos 30, 40 e ainda tá acontecendo. É ou não é? Então, há quanto tempo você que tá aí me ouvindo agora vem desejando, vem mirando, vem pensando esse emagrecimento e essa história de não conseguir vem se repetindo? E sabe por que, mulher, que isso tá acontecendo? Por que essa história de não conseguir emagrecer vem se repetindo? Eu vou contar para vocês agora. Talvez esteja acontecendo o seguinte na sua vida, mulher. Talvez você tenha tentado resolver essa questão do emagrecimento, essa dificuldade com o peso, no desespero. O que é o desespero? Sabe lá em setembro, quando a gente se dá conta que ao invés de conseguir emagrecer, a gente acabou ganhando mais peso? E a gente se vê numa situação onde a gente não tá se gostando, onde a gente não tá feliz, onde a autoestima tá lá embaixo, onde a gente chega na loja, a vendedora já mostra os tamanhos maiores que tem, antes de perguntar que número a gente quer. Nesse desespero, mulher, a gente vai cair lá no conto da carochinha. A gente vai tentar o medicamento, a gente vai fazer a plástica, a gente vai fazer uma massagem, a gente vai usar enzima, a gente vai fazer injeção, a gente vai fazer um monte de loucuras que não trazem resultado. Não trazem resultado porque acabou aquele tratamento, acabou o efeito dele. E o que gera o ganho de peso, o que gera o excesso de gordura, é todo um contexto cultural, social, histórico, individual, alimentar. Então, no desespero, no anseio por um resultado rápido, a gente passa 20 anos sem ter resultado nenhum. E a cada ano que passa, mulher, fica mais difícil.
Não é impossível. Eu tenho mulheres de 45, 50, mais de 50 anos que participaram dos meus grupos de emagrecimento, dos meus programas, que eliminaram de 10 a 20 quilos. É possível? É. É mais difícil? Sim. Então, se hoje tá difícil, não sei que idade você que tá me assistindo aí tem, não sei em que momento você tá do seu emagrecimento, mas no ano que vem vai ser mais difícil. E esse ano é muito provável que seja mais difícil do que seria no ano passado. Não só pela idade, mas porque foi um ano a mais reforçando comportamentos, padrões que fazem você ganhar peso e dificultam a perda de peso também. Então, cuidado, porque se em algum momento, nos anos anteriores, em algum momento da sua vida, no desespero, você acabou caindo no conto da carochinha e lançando mão de medicamento, lançando mão de enzima, lançando mão de injeção, lançando mão de plástica, nada disso vai adiantar, nada disso vai funcionar e você vai gastar um dinheirão com isso, tá? Então isso pode ter acontecido, tá? Se até hoje você não conseguiu emagrecer, esse pode ter sido um dos fatores. Outro fator para você entender o que aconteceu até aqui, que possa ter impedido você de emagrecer, é que talvez você possa ter pulado etapas no processo de emagrecimento, porque sim, emagrecimento é um processo que tem início, que tem meio e que não tem fim. Aliás, o fim é a manutenção dos novos hábitos, das novas ações, dos novos padrões que são desenvolvidos. Faz sentido isso para você? Então, o segundo fator é ter pulado etapas. Mas o que é, Gladys, pular etapas no emagrecimento? Eu gosto de fazer uma comparação com o fato de dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a coisa que a gente mais quer é chegar lá na autoescola, sentado no lugar do motorista, ligar o carro e partir dirigindo pelas ruas da cidade. É ou não é? Só que não vai funcionar assim. A gente precisa conter a nossa expectativa, chegar lá, fazer a aula teórica, fazer a prova, ser aprovados na prova, depois a gente vai para o carro. No carro a gente primeiro faz os testes de mexer ali nos botões, no volante, no câmbio, no freio de mão, nos pedais. Depois a gente vai para frente e para trás, depois a gente sai dirigindo e com o instrutor ao lado. Até o momento da gente poder pegar um carro e dirigirmos sozinhas, demora um certo tempo. Por quê? Porque existem etapas que precisam ser cumpridas para que você esteja habilitada, para que você possa dirigir esse carro. No emagrecimento é igual, mulheres, igual. Existem etapas. Existe a individualidade de cada uma de nós. Quando a gente pula etapas, a gente não dá conta. O que é pular etapas? Bom, depende muito de como é na vida de cada uma, tá? Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou uma pessoa que não beba muita água, que coma muitos lanches, que não coma nenhuma fruta e que não coma nada de legumes. Aí eu quero amanhã beber muita água, comer 5 frutas por dia, comer legumes em todas as refeições e fazer exercício 6 vezes na semana. Eu estou com isso pulando etapas. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer isso de um dia para o outro. É muita coisa para dar conta. E aí eu quero fazer tudo isso em uma semana, ter resultados extraordinários. Se eu não tenho, eu acabo desistindo. Então, ao pular etapas, a gente acaba facilitando a desistência. Por quê? Porque eu não dou conta de manter aquilo tudo de mudança que eu quero fazer. Então, às vezes, o pular etapas é a gente olhar para o que a vizinha fez, o que a amiga fez, o que a mãe fez, o que a cunhada fez,
o que a colega de trabalho fez, geralmente aquelas loucuras, né? Dos shots, dos detox, dos chás, dos shakes, da dieta líquida, da dieta do ovo, da low carb, da cetogênica, do jejum, e a gente quer sair fazendo isso tudo. Ah, mas pra ela deu certo. Ah, mas por que pra ela deu certo? E será que deu certo? Ou será que ela perdeu um pouquinho de peso naquele momento? Avalia daqui a 6 meses se deu certo. Porque se daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, ela ainda estiver com o peso que foi eliminado, ok, deu certo. Mas precisa dar esse tempo. Porque geralmente essas estratégias trazem um resultadozinho ali de perda de peso, não emagrecimento, mas meses depois isso tudo, ó, vai pro ralo e a pessoa acaba recuperando todo esse peso porque pulou etapas. E quais são etapas importantes do emagrecimento, mulher? Primeiro, eliminar da nossa mente um monte de informações que vão sendo enfiadas aqui, que não servem para nada, que só atrapalham, tá? Segundo passo, começar a explorar o nosso padrão alimentar, o que existe na minha vida, eu, Gladys, como que é o meu padrão. A Joaninha, como é que é o padrão dela, a Maria, como é que é o dela. Então você precisa entender o seu padrão, entender o seu objetivo, para saber o que é que do seu padrão alimentar não está funcionando, que você não consegue alcançar isso aqui, para fazer ajustes, e não são ajustes na comida na grande maioria das vezes, não no início. São ajustes comportamentais, são ajustes emocionais, são ajustes de pensamento, são ajustes organizacionais. Então, pular etapas é querer sair fazendo um monte de absurdo sem saber se aquilo ali vai funcionar, vai dar certo, se é aquilo ali que vai encaixar na nossa vida que a gente vai conseguir manter. E isso vai nos levar, gente, ao nosso terceiro ponto, que que eu tô falando aqui, né, sobre fatores que podem ter feito o seu emagrecimento não acontecer no ano que se passou. Então, entender o que deu errado para não repetir isso agora e em 2023 conseguir. E o terceiro fator dos que eu tô trazendo aqui, que podem ter feito o seu emagrecimento em 2022 não acontecer, é o fato de que talvez você tenha desvinculado a alimentação da vida real. Como assim, Gladys? Desvincular a alimentação da vida? Gente, eu sempre falo para todo mundo que a alimentação não faz parte da vida. A alimentação é a própria vida. Então não tem como eu falar o seguinte, ó. Tô de férias. Mês que vem eu vou focar. É fim de semana. Segunda-feira eu começo. Agora eu preciso resolver a viagem que eu vou fazer, não sei para onde. Depois eu vejo como é que eu cuido da minha alimentação. Não, mas agora eu tenho a festa de aniversário, de primeira comunhão, de crisma da minha filha. Tô focada nisso, não tenho cabeça para mais nada. Agora eu tô me formando, eu tô com a minha cabeça toda na minha formatura. Depois eu vejo. Gente, sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Se a nossa vida é separada por partes e a alimentação tá lá no cantinho, a gente nunca vai emagrecer. Nós só vamos emagrecer e emagrecer o quanto nós quisermos a partir do momento que a gente entende que a gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos, a gente tem vida social e junto disso tudo existe a nossa alimentação. Quando a gente entende que a gente não consegue separar a nossa alimentação da vida, a gente começa a assumir o comando dela e aí a gente começa a reduzir a nossa ansiedade ao comer e emagrece o quanto a gente quiser para nunca mais voltar a engordar. E olha só, uma coisa muito importante, tá? Se em anos anteriores você tentou resolver no desespero, você pulou etapas e você desvinculou a sua alimentação da vida real, é muito provável que tudo isso tenha feito você desistir do emagrecimento ou desacreditar de que você é capaz de fazer isso.
Mas escuta bem o que eu vou te dizer agora. Se tiver papel e caneta, anota. Você desistiu, mulher, do seu emagrecimento, você não conseguiu emagrecer, não é porque você não consegue, não é porque não dá certo para você, mas porque você acabou escolhendo o caminho errado. E qual é o caminho errado, Gladys? Por favor, me fala que eu não quero mais pegar o caminho errado para o emagrecimento, que eu tô cansada desse efeito sanfona. Porque o caminho errado gera frustração, o caminho errado gera culpa, o caminho errado gera ansiedade ao comer e a gente sabe onde que a ansiedade ao comer nos leva. O caminho errado, gente, tem a ver com tentar encontrar soluções externas para o emagrecimento, tentar que seja rápido, tentar um resultado muito grande em pouco tempo, sem se comprometer, tomar um remédio, fazer uma plástica, fazer uma massagem, tudo isso são fatores externos. Não é que eu acho que massagem não seja legal, é ótimo, mas ela não vai emagrecer. Não é que um suplemento não seja bom. Dependendo do caso e dependendo do caso é necessário. Mas ele não vai fazer você emagrecer. No máximo vai dar uma ajudinha se toda a base estiver organizada. A plástica não vai fazer você emagrecer. Vai tirar a pele, vai tirar a gordura, você vai se olhar no espelho e vai se sentir melhor. Até que por causa do mesmo padrão alimentar, você volte a acumular gordura. E às vezes não acumula gordura na região da plástica, vai acumular em outros locais do corpo. Porque ali na região onde foi retirada a gordura, você vai ter menos tecido adiposo, você tem menos células de gordura, menos adipócitos para armazenar. Mas no restante do corpo você tem adipócitos. Então começa o depósito sendo feito pelos braços, pelas costas, pelo quadril, entre as coxas e depois vai acabar voltando a ser lá na região abdominal, que muitas vezes é onde se faz lá a plástica, os procedimentos estéticos. Então não adianta ficar fazendo injeção, enzima, Ozempic, agora saiu uma nova injeção que promete muitos quilos. Gente, não. Vocês vão estar gastando fortunas para não ter resultado e ainda depois, quando perceber que não deu certo, se frustrar, se culpar, ficar mais ansiosa, comer muito mais por causa disso e não emagrecer. Ok? Mas então, para conseguir emagrecer em 2023, Gladys, o que eu tenho que fazer? Gente, então é o seguinte, a primeira coisa, tá? Primeiríssima coisa que alguém deve fazer quando está querendo emagrecer, quando precisa, quando sente que está muito ansiosa ao comer e que isso está gerando prejuízos, a primeira coisa a fazer, seja racional. Como assim seja racional? Fuja daquelas promessas milagrosas. Fuja do resultado fácil, da coisa rápida. Não vai funcionar. Enquanto a gente corre para esse tipo de estratégia, a gente só atrasa o nosso resultado e vai sentindo mais e mais ansiedade, vai desistir com mais facilidade e fica mais difícil manter. Então, o primeiro passo, se você quiser emagrecer o quanto você quiser esse ano, com menos ansiedade, seja racional e fuja das promessas milagrosas, exorbitantes, tá? Sabe aquela história de quando a esmola é demais até o santo desconfia? Pois é, faz sentido. Se a esmola for demais, 20 quilos em 30 dias. Tá, até pode eliminar, mas vai voltar a ganhar. Tá bom? Por que isso acontece, gente? Vou usar de novo um exemplo. Quando a gente está dirigindo um carro e ele está em alta velocidade e de repente a gente precisa parar, o que vai acontecer?
A gente pode até pisar com tudo no freio, mas o carro não vai parar de supetão, não vai parar de uma vez só. Ele vai parando devagarinho. Então, as promessas milagrosas é como se você tentasse de supetão parar aquele carro, como se você tentasse de uma vez, de supetão, emagrecer muitos quilos. Não vai ser assim. Precisa ser aos poucos, de uma forma segura. De uma forma segura para o seu estado emocional, de uma forma segura para o seu estado físico, a sua saúde física, tá bom? Segundo ponto para quem quer emagrecer o quanto quiser em 2023 e ser menos ansiosa ao comer. Sem pressa e sem pausa. Que eu quero dizer com sem pressa e sem pausa? Comece. Faça o que você pode com aquilo que você tem em mãos agora, com as condições que você tem hoje, mas não pare. Porque lá nas estratégias milagrosas, muito provavelmente até hoje, você começou e parou, começou e parou, começou e parou, começou e parou. E por que você começou e parou? Pelo que eu falei antes, você pulou etapas, você decidiu no desespero, tá? Então precisa ser devagarinho. Precisa ser talvez uma coisa, mas uma coisa que vai ser mantida sempre. Vou trazer o exemplo de uma mulher que participou do meu primeiro grupo 10 em 2 no ano passado. Na verdade não foi do 10 em 2, foi do meu programa de um ano. E em 10 meses ela emagreceu 14 quilos. Eu aposto que se eu perguntar aqui quem quer emagrecer 14 quilos, muita gente vai dizer, eu quero. Agora, se eu disser, olha, são 14 quilos em 10 meses, muita gente desiste. Porque a gente quer os 14 quilos para depois de amanhã, não para daqui a 10 meses. Por quê? Porque a gente acha 10 meses muito tempo. O problema é que os 10 meses passam. E se nesses 10 meses a gente ficou buscando estratégia milagrosa, a gente começa e para, começa e para, começa e para, começa e para. 10 meses depois a gente não emagreceu nenhuma grama, é capaz até de ter ganho peso. E se isso se repete ao longo da vida, ao longo dos anos, pior ainda, né, mulheres? Então será que 10 meses não é legal? Decidir fazer de uma vez por todas o que funciona de verdade para a vida? E ela tá mantendo o peso desde outubro. E passaram festas, passou Natal, passou Ano Novo, ela tá com o mesmo peso. Outras meninas que começaram aí sim no 10 em 2 e emagreceram 10 quilos em 2 meses, o que não é exagerado, 10 quilos em 2 meses são 5 quilos por mês. É muito saudável e a forma como eu oriento é pra vida. Uma delas emagreceu os 10 quilos nos 2 meses e depois ela emagreceu mais 10 quilos porque ela aprendeu a emagrecer. Sem estratégia mirabolante, sem loucura, sem exagero, sem medicamento, sem dieta, sem jejum, sem nada disso. Então é isso que a gente precisa entender, tá? Sem pressa e sem pausa é vou devagar, mas vou devagar, mas não vou parar. Aquilo que eu introduzo na minha vida, que vai me ajudar no emagrecimento, precisa ser algo que eu vou manter todos os dias, para sempre. Porque emagrecimento tem início, meio e não tem fim. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com tudo o que existe em relação ao alimento na nossa vida. E não fazer uma dieta louca, não tomar um remédio, não fazer um detox, não tomar um shot. Porque a vida vai seguir. E a partir do momento que eu tiro essas estratégias, tudo volta a ser como era antes. Então, não dá mais. 2023, gente, não dá mais. Tá? Não dá mais para ser assim. Terceiro ponto, tá? Terceiro ponto que vai fazer você emagrecer o quanto quiser em 2023. Busque um processo de emagrecimento proativo. Meu Deus, Gladys, tá falando grego? O que é isso?
Processo de emagrecimento proativo e não reativo. No processo de emagrecimento proativo, se o resultado que você está buscando, que você está esperando não vem, você vai saber como buscar respostas, buscar soluções, ao invés de ser reativa e acabar caindo na punição se perceber que o resultado não está chegando. Como é ser reativo? Me pesei, imaginei que seriam 5 quilos a menos, não foram, foram 3. Então não funciona, não dá certo pra mim, eu nunca vou conseguir, vou comer. A gente se pune comendo. A gente, por não ter conseguido, vai acabar se punindo comendo mais. Por quê? Porque a gente gerou ansiedade nessa situação, nesse contexto, e a gente vai acabar fazendo loucuras porque a gente somente reagiu àquela situação. Agora, quando o processo de emagrecimento ele é proativo, esperava 5 quilos, me pesei, deram 3, opa, onde eu posso melhorar? O que eu ainda não fiz que se eu tivesse feito teria me dado 5 quilos? Ou, será que era mesmo para eu conseguir 5 quilos? Será que isso era real? Ou, poxa, vou pensar aqui uma estratégia onde eu possa fazer diferente. O que eu posso fazer diferente? Então você começa a olhar para a solução do problema. Quando você entra num processo de emagrecimento proativo, você olha para a solução do problema. E se a gente não olha para a solução do problema, a gente continua tendo só o problema. E é um problema atrás do outro e a gente nunca vai conseguir resolver. No emagrecimento, a gente só acumula frustrações e não avança, tá? E isso vai acabar gerando, mulheres, uma gangorra infernal de ganho de peso, perda de peso, e daí ganho de novo, perco, ganho, perco. E o dia 1º de janeiro se transforma em 31 de dezembro, num piscar de olhos, você não emagreceu e ainda ganhou peso. Então a gente precisa pensar nisso tudo que eu tô falando. E sabe quem fez isso e deu certo pra vida? Eu. Não só eu, tá? Porque eu descobri isso tudo vivendo na pele essa luta com a balança, vivendo na pele a ansiedade ao comer, ainda lido com isso, início, meio, sem fim, lembram? Com autoestima, com ir pra praia e não vestir biquíni de jeito nenhum, ou vestir e me sentir muito mal, ficar só na cadeira, ou ir para uma loja e querer uma roupa tamanho P e não servir de jeito nenhum, e eu me frustrar, me sentir mal. Mas não fui só eu que passei por isso. Muitas mulheres que passaram pelos meus programas, pelos meus grupos, pelo meu consultório, conseguiram também. Ah, quantos quilos? Quanto elas queriam, porque eu ensino a pessoa a assumir o comando. Teve gente que perdeu 3, teve gente que perdeu 5, 7, 10, 14, 19, 22, 50. Então é quanto a pessoa quer, quanto ela precisa. Tá fazendo sentido isso tudo que eu tô falando pra vocês? Vocês estão se vendo nessa história toda que eu tô trazendo aqui? Porque, gente, o emagrecimento, ele só vai acontecer de verdade quando a gente assume o comando da nossa alimentação. E é isso que eu tô buscando mostrar aqui pra vocês. Que pra conseguir emagrecer em 2023, o quanto vocês quiserem, o processo é assumir o comando dessa alimentação. O que é assumir o comando da alimentação? É não estar nos extremos. Ora eu como muito, ora eu não como nada. Ora eu me empanturro, ora eu me privo de praticamente tudo. Ora eu não faço nenhum tipo de movimento, ora eu quero fazer exercício 7 dias na semana, 3 horas por dia. Então, estar nos extremos não é estar no comando, tá? Para você estar no comando, você assume o comando.
comando dessa situação. Você vai, ao invés de estar nos extremos, você vai para o intermediário, tá? Assumir o comando também é conseguir gostar de fazer o que emagrece você em todos os sentidos, no sentido amplo da coisa toda. Não só da comida, mas do autocuidado, do se comprometer talvez com, sei lá, um acompanhamento com alguém, uma ajuda, um auxílio, um apoio em casa, enfim, tá? Mas gostar, isso é assumir o comando. Aprender, conseguir gostar do que te faz emagrecer. Assumir o comando também é se permitir tentar algo novo, experimentar algo novo. Chega dessas histórias da carochinha que a gente já sabe que não vão trazer resultados para a sua vida e que ainda vão gerar mais ansiedade ao comer, impedindo o emagrecimento de acontecer. Então, assumir o comando, essa é para anotar, gente. Mais uma para anotar. Já foram 2 hoje. Assumir o comando da sua alimentação, da sua ansiedade e do seu emagrecimento é respeitar os seus limites, mas não permitir que eles limitem você. É entender os seus limites, mas buscar a solução para ultrapassá-los, para vencer as barreiras que estão impedindo o seu avanço. Então, anotem isso, mulheres, anotem, tá? E eu acredito que com o que a gente conversou aqui hoje, deu para ter uma ideia do porquê até hoje talvez você não tenha conseguido emagrecer e o que precisa ser feito, o que precisa ser avaliado, pensado, entendido para que agora seja diferente. E eu espero do fundo do coração que eu tenha conseguido ajudar vocês, porque essa é a minha missão como nutricionista, minha missão de vida como mulher que passou por tudo isso. E quando eu entendi que eu não precisava de nada daquelas coisas que eu fazia antes que só me atrasaram, eu decidi que eu ia levar isso adiante, eu decidi que eu ia ensinar isso para outras mulheres também. Que a gente não deve competir, a gente precisa se ajudar. E me formei como nutricionista, me formei como profissional na área da educação física também, então essa é a minha missão, é levar isso para o máximo de mulheres que eu puder, para ajudar todas vocês a serem menos ansiosas ao comer, porque eu sei que essa é uma questão que atrapalha muito, e emagrecer quanto você quiser, se sentir bem de uma vez por todas e viver essa vida com paz, com tranquilidade em relação ao peso, em relação ao balanço, em relação ao corpo, autoestima, roupa, poder comprar o que você quiser vestir à vontade, tá bom? Vou deixar um convite para vocês aqui assistirem outros conteúdos aqui da página, tem lá no YouTube também, de uma forma organizadinha, com os títulos, bem fácil de encontrar, tem muito conteúdo aqui. Tem conteúdo do ano passado praticamente todo que eu fui produzindo, então tem muita coisa, mulheres, para ajudar vocês nesse processo. E é gratuito, vai lá, acessa o canal, se inscreve, compartilha para eu ver que isso tudo tá ajudando também e poder continuar criando esses conteúdos, poder continuar trazendo informações importantes, relevantes e que realmente vão ajudar vocês aqui no processo de emagrecimento, tá bom? Então fica o convite para os outros conteúdos aqui. Já falei sobre apoio, sobre manejo da ansiedade, sobre emagrecer nas férias, sobre desafio, sobre bariátrica, sobre a própria ansiedade gerada pela balança, sobre como estabelecer metas que emagrecem. E deem uma olhada que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todas vocês. Obrigada por compartilhar. Obrigada você, Ana Cristina, por estar aqui dedicando o seu tempo valiosíssimo em me ouvir, tá? Isso já é um grande passo no seu processo também. Então, gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que assistiram esse conteúdo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro por aqui, ao vivo, gravado. Eu espero todos vocês, certo? Um bom ano novo a todas e sucesso para todas nós. Tchau, tchau!